Resident Evil 4 Remake é o melhor remake de todos os tempos e eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo. Bom, eu sou o Naritin e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Bom, antes de começar eu quero explicar o porquê minha voz tá meio estranha, que eu tô meio gripado, então eu tô meio fanho, perdoem por isso. Sem enrolação, a gente já começa o vídeo falando sobre a parte da atmosfera do game, que, cara, ficou um absurdo de perfeito a atmosfera do game, saca? Ficou um ambiente muito mais assustador do que era lá em 2005 com o PlayStation 2. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas a atmosfera ficou muito mais assustadora e agoniante pra você jogar. E quando eu falo de atmosfera, eu falo meio que de um contexto geral, de além da atmosfera, eu falo também dos ganados do jogo que estão começando a ser antes, além da quantidade também. Você sente realmente agonia jogando o jogo, não que no Play 2 você não sentisse, você sente, mas não é igual em 2023 e eu acho que isso é bem óbvio. E tudo isso vem muito sobre a limitação que o PlayStation 2 tinha naquela época para poder gerar muitas entidades ao mesmo tempo. Agora no PlayStation 5 eles podem fazer isso à vontade, coisa que não conseguiam fazer no PlayStation 2, deixando assim um ambiente 3 vezes ou 4, 5, 6 vezes mais agoniante do que era antes. E a agonia do game ficou muito mais tenso e realmente... Cara, eu não duvido nada você suar jogando esse jogo agora no remake, porque você tem que saber usar muito bem os recursos que você tem, porque as balas podem acabar e você não pode ter nada pra craftar balas de novo, que lá pra frente a gente vai falar sobre isso. Já falando sobre a movimentação, muitas mecânicas novas foram adicionadas, além de que a corrida do Leon agora tá bem mais realista, meio que no PS2 parecia que dava uma deslizada no chão, agora além disso ele também pode agachar, enfim, muita coisa foi melhorada na movimentação, saca? O fato de você conseguir atirar sem ter que estar parado pra mirar, isso ajuda muito e, bom, vai deixar a experiência meio que mais realista, meio que eu posso dizer assim. E boa parte dessas coisas a gente pode entender que era sim limitação do PS2 de fazer certas coisas e que muitas ideias não puderam ser implementadas lá no PlayStation 2 e que foram implementadas aqui no PlayStation 5 ou PlayStation 4, enfim, na nova geração no caso. Outra parada sobre o remake do Resident Evil 4 que ficou muito ótimo foi a parada da faca, de ela realmente ter muito mais utilidade do que tinha antes no Resident Evil 4 normal. Agora a faca realmente tem utilidade. Quando você está sendo atacado por alguma coisa, você pode usar o parry, que é meio que uma função de você repelir o ataque com a faca, tá ligado? E isso deixa a experiência do jogo muito mais frenética e tensa a partir do momento que você consegue usar a mecânica. Além disso, para dificultar um pouco, por conta da faca ser justamente muito mais útil do que era lá no PlayStation 2, agora para variar ela quebra, que é para dificultar muito mais a vida de quem tá jogando, tendo que lidar com o fato de a faca poder quebrar a qualquer momento. Você tem que ter muita atenção, senão a faca vai quebrar no meio de um parry, aí quando você pensar que você ainda tem a faca, quando você olhar para baixo não vai ter mais faca, a faca quebrou e já era, acabou, você vai morrer. E mudando um pouco de assunto, não só para falar sobre as qualidades do game, e sim para vir falar sobre outros tópicos, por exemplo, a maneira que eles conseguiram lidar com o remake. Eles não simplesmente chegaram, cortaram coisas inúteis ali, eles realmente souberam cortar tudo no game, saca? Existiam fases no game que eram muito mentirosas, tipo Leon correndo de uma pedra gigante, ou simplesmente ele correndo de um boneco absurdo de grande do Salazar, de pedra, sei lá o que era feito aquilo, tá ligado? Ou o pior de todos, que eu acho que nem entraria quando se fala de algo de vida real, que seria aquela sala dos lasers, que o Leon simplesmente passa no meio de um monte de laser infravermelho. Cara, aquilo ali não fazia sentido nenhum, tá ligado? E realmente foram removidas aquelas partes que realmente não fariam sentido algum. Meio que não... Cara, não encaixa, saca, cara? Não tem... Foi muito pra parte fantasiosa, virou meio que uma fantasia no game, saca? Não foi algo mais realmente um apocalipse zumbi ou algo do tipo, sabe? Um vírus. Vale lembrar também que eles deixaram a história muito mais ligada aos passados realmente mesmo dos personagens, seja ele do Luis, do Leon, da Ashley, enfim, todos eles têm um passado um pouco mais detalhado, eu acho, do que tinha lá no PlayStation 2. Me corrija se eu estiver errado, mas eu não lembro de nada a falar sobre o Luis ter uma ligação com a Umbrella lá atrás, saca? Eu não lembro de ter, até porque, bom, no PS2 a gente não ligava tanto pra história do game, sim pro jogo, já hoje em dia isso é um pouco mais valorizado. Além de que os cortes no jogo foram muito reduzidos e muito mesmo. Eu acho que a Capcom pegou a referência do Resident Evil 3, se eu não me engano, que a galera não curtiu muito porque cortaram muitas partes do game e a galera realmente não curtiu essa ideia. E a maneira que a Capcom deixou tudo muito fiel ao Resident Evil 4, tirando apenas a única coisa que eu senti realmente saudade no game, foi o 3.
O 3 eu realmente achei que merecia um lugar ali no Resident Evil 4 Remake, até porque é um que eu curto muito e, cara, é realmente tenso você lutar com ele no Resident Evil 4 normal, e eu acho que no remake seria muito mais difícil ainda por conta do realismo, enfim, o ambiente seria muito mais tenso de enfrentar ele do que no Resident Evil normal, tá ligado? Que é bem tenso mesmo já. Voltando a falar sobre as novidades que veio, já meio que fazendo uma referência aos antigos Resident Evils do PlayStation 1, você pode craftar as balas e, cara, isso foi muito bom, principalmente porque o jogo veio muito mais difícil do que era na época do PlayStation 2. Como eu falei, dessa vez eles conseguiram implementar muito mais ganados, você tem que ter muito cuidado para gastar as balas e, bom, agora você tem pólvora para poder craftar as balas e isso deixa a experiência muito mais leve para os jogadores do que simplesmente a bala só acabar e você ter que achar por aí aleatoriamente no mapa. Que era uma coisa que realmente não fazia sentido. Quem que tem um invasor invadindo o teu reino aí, tu vai simplesmente soltar um monte de bala de arma que ele tá usando assim no nada, tá ligado? Vai dar munição pro inimigo? Não faz o menor sentido. Então sim, tem algumas partes que tem balas soltas por aí e você pode pegar, mas também tem muita pólvora por aí jogada que faz muito mais sentido pra você conseguir craftar, meio que craftar realmente igual o Minecraft, craftar mais balas pra você ter e poder usar nos granados, né? Além da diferença entre granadas que também foram adicionadas, né? Tem a granada de flash, tem a granada normal e tem uma granada pesada. Então são 3 tipos de granada diferentes e infelizmente foi removida a granada incendiária. Falando aqui sobre os bosses, cara, ficaram simplesmente perfeitos. Eles foram 100% fiéis aos bosses originais, desde o Del Lago, o El Gigante, o Bitores Maze, cara, ficou muito perfeito. Teve só uma mudança no Salazar e no Saddler, tá? Mas, fora isso, cara, por mais que as mudanças no Salazar e no Saddler foram feitas, ficaram muito massa, muito bonitas, saca? Uma passagem curta aqui seria no caso das missões secundárias, eu nem ia colocar isso no vídeo, mas eu decidi colocar por conta que realmente é interessante você ter missões secundárias que ali o mercador te dá, por exemplo, mate 10 ratos, ou sei lá, quebre 15 medalhões azuis, que era uma coisa que já tinha no Resident Evil 4 original, mas era muito pouco presente, né? Lá no começo do jogo tinha os medalhões azuis, e se eu não me engano só tinha uma vez, eu não lembro, tá? Me perdoem se eu estiver errado. E por fim, falando dos personagens, cara, os personagens simplesmente ficaram uma obra de arte, tá? O Leon, o Louis, a Ashley, o Krauser, cara, ficaram muito maravilhosos. A Ada, principalmente, pô, ficou muito gata. Mano, ficou muito perfeito todos os personagens do Resident Evil 4 Remake. Eu gostei particularmente de todos eles. É uma coisa que alguns remakes não conseguem fazer, que é trazer a aparência de um personagem de um jogo antigo para um jogo atual. Por mais que o Resident Evil 4 já tivesse uma qualidade absurda, às vezes eles dão umas cagadas nas aparências dos personagens, mas ficaram muito boas, cara. Dos vilões do Saddler, do Bitores, do Salazar, do Krauser, enfim, de todos os personagens ficaram muito bons. Cara, eu me surpreendi de verdade com os personagens do Resident Evil 4. E por mais que a gente tivesse muito medo de que o Krauser fosse removido, o Louis fosse removido, não, nada disso foi removido, tudo foi mantido bem original, com realmente o jogo original do PlayStation 2, tá ligado? E isso pra mim foi o que deu o toque, o charme no Resident Evil 4 Remake. Foi o fato de a gente ver algo que a gente nunca tinha visto, mas ao mesmo tempo tinha visto, ou seja, um cenário, um boss novo, uma dublagem muito boa, cara, foi sensacional. E depois desse remake de Resident Evil 4, a gente pode ter certeza que não podemos ter expectativas a menos que isso, tá ligado? É simplesmente absurdo o que a Capcom conseguiu fazer com um jogo que já era perfeito e deixou ele mais perfeito ainda, tá ligado? Pra mim é o melhor remake de todos e vai demorar muito tempo até que alguém consiga fazer um remake tão bom quanto de novo. E bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu citei aqui algumas diferenças que tiveram entre o Resident Evil 4 normal e o Resident Evil 4 Remake, realmente mostrando o que o remake deve se fazer, né? Não é um remaster, eu não pego só o jogo antigo e melhora os gráficos, ele realmente faz do zero e cria algo totalmente novo, com ideias novas, usando realmente o que o videogame tem a oferecer, que antigamente você não conseguia fazer, né? E novamente, no final do vídeo, eu não tenho nenhum problema em dizer: Resident Evil 4 é o melhor remake de todos os tempos.